imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o vazio, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveitas quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Gostaria de pedir a todos para que fechem seus olhos e que possamos pedir a Deus que nos dê bastante sabedoria e que proteja o nosso palestrante para que todas as palavras da vida eterna que ele nos ensinar hoje, que nós possamos levar para a vida dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo, que possamos praticá-la aos nossos irmãos, às pessoas que nós convivemos todos os dias e que possamos espalhá-las pelo mundo e possamos primeiramente vivenciá-las. Que Deus esteja conosco e nos proteja hoje e sempre, que assim seja. E a palestra de hoje é a Lei do Amor com Adriano. Muito boa noite a todos e a todas. Muita paz nessa noite tão gostosa de verão, que finalmente chegou para aquecer o corpo e a alma. E nós nos reunimos aqui novamente com muita alegria, muita gratidão a Deus pela oportunidade que nos oferece de estarmos juntos com companheiros e companheiras de jornadas, outros e outras que a gente acaba conhecendo sempre que nós viemos aqui estudar juntos, refletir juntos. E graças a Deus, às vezes que nós retornamos à casa espírita, seja nessa e em outras, nós certamente levamos no nosso coração estímulos valiosos que nos ajudam a prosseguir na jornada. E esta casa, junto com as pessoas desta casa, diretores, colaboradores, frequentadores, tem contribuído enormemente para a minha caminhada, para a minha melhoria e suporte da vida diária. Uma inspiração muito grande e uma alegria tê-los a nosso favor, a nosso trabalho. E o nosso tema da noite de hoje fala da lei de amor, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Mas o capítulo 11 em si todo fala da lei do amor. Eu recomendaria a todos que lessem, estudassem o capítulo, refletissem bem, porque nos ensina bastante, principalmente falando do amor, que é a nossa busca maior na Terra, né? Constantemente nós buscamos adquirir, conquistar, desenvolver a virtude do amor nas nossas vidas. Porque mesmo aqueles que são os mais, ou seja, rebeldes e endurecidos, sabem que só mesmo o amor é que nos mostrará o caminho da felicidade. Então, seja de grande importância que nós possamos tirar algumas lições para podermos, talvez, melhorar a nossa navegação na vida de relacionamento uns com os outros e
poderem tirar mais proveito das nossas experiências, das nossas dificuldades e poder assim crescer um pouquinho mais do que cresceríamos nessa reencarnação em termos morais e espirituais. Uma vez, não muito tempo, na nossa casa espírita, adentrou uma senhora pela primeira vez na nossa casa, uma senhora americana, que demonstrava muita perturbação, precisando de ajuda. E então eu levei ela para fazer um atendimento fraterno e saber de como a gente poderia auxiliá-la no que fosse possível. Então, depois de um breve atendimento fraterno, esse diálogo em que a pessoa, né, traz para a gente as dificuldades e tudo que ela está passando, de modo que, de alguma maneira, o centro espírita, a gente pudesse colaborar em alguma coisa. Então, ela trouxe para mim, naquele diálogo muito franco, todas as suas dificuldades, pelo menos o que eu penso que seria todas as dificuldades dela. Eu penso que não eram todas que ela relatou, mas eram bastantes dificuldades, muito grandes, de variados portes, relacionamentos familiares, com médicos, enfermeiros. Era uma lista muito ostensiva, muito grande de dificuldades, né, de angústias, de problemas íntimos. Então ela foi pouco a pouco relatando e eu fui escutando tudo aquilo que ela, com muita atenção, com muito carinho. E no final da conversa dela, em que ela terminou de relatar os seus problemáticas, ela fez uma pergunta inovidável para mim. Não foi a primeira vez que eu escutei essa pergunta, mas de encarnado foi. Ela me perguntou assim: o que é que você pode fazer para mim? O que você pode fazer para mim? Para me ajudar agora? Por uns 30 segundos, eu passei assim um retrospectivo interno do que eu pudesse, o que eu poderia oferecer para aquela senhora naquele momento. Porque de frente de mim levantou-se uma muralha muito grande de problemas imensos, em que as minhas possibilidades não seriam suficientes para resolvê-las, de maneira alguma naquele instante. E a pergunta dela ficou bailando na minha cabeça naquele instante por uns 30 segundos. E eu fiquei a procurar o que eu tinha em mim, dentro de mim, da minha pessoa, do meu espírito, que eu pudesse oferecer para aquela senhora naquele momento que estava passando por dificuldade. Refletindo sobre a lei do amor, né, trabalhando essas questões do amor, depois eu fiquei refletindo, né, será que eu tenho amor? Será que eu me amo? Será que eu amo o próximo? Será que nós amamos o próximo? Nos dias de hoje, principalmente com Joana de Ângeles e as novos ensinamentos de entendimento do Evangelho, fala-se que nós deveremos amar primeiro a nós mesmos para depois amar o próximo. Mas como seria isso, amar a nós mesmos primeiro para depois amar o próximo? Como eu sei que eu estou me amando? Existe uma medida para falar quanto eu me amo? Será que realmente eu estou me amando verdadeiramente? E qual será o momento em que eu direi para mim mesmo: agora eu já me amo, vou partir a amar o próximo? Porque agora eu tenho certo tanto de amor, então agora é o meu momento de amar o próximo, é o meu momento de desenvolver as potencialidades do amor em relação ao próximo. Será que eu tenho que aguardar a vida inteira, muito tempo, até eu me sentir por mim mesmo verdadeiramente amado? Porque muitas vezes, né, continuamente nós, quando paramos para refletir se nós nos amamos, muitas vezes a gente pega muito tempo para poder ter uma resposta eloquente e definitiva: eu me amo.
E quando a gente se pergunta por que eu me amo? Quais são as características da pessoa que se ama? Quais são as manifestações da pessoa que se ama? Todo mundo se ama de algum ponto. O amor em si, em suas gradações, ele existe somente nas pessoas mais desenvolvidas espiritualmente? Ou ele é uma energia, é um poder que Deus deu à criatura que se espalha pelo universo inteiro? Também se espraiando pelas vidas elementares da natureza. São tantas as questões que nos envolvem na questão do amor, que só mesmo o Espiritismo poderia nos trazer umas respostas, explicações mais eloquentes, mais explicativas, que dá-nos claridade interior, né, para nos dirigirmos, para distinguir nas pessoas, em nós, no mundo, no universo, a questão do amor e como fazer para desenvolver mais, né, se nós já nos amamos, se nós já amamos o próximo em algum ponto, em alguma gradação, como fazer para desenvolver tudo isso? É bom desenvolver? Acho que todo mundo aqui concorda que é bom. Acho que a questão maior que nós enfrentamos na humanidade é como fazer, ou melhor, ou seja, como adquirir, ou seja, técnicas, poderíamos dizer, jeitos, maneiras de amar o próximo. Porque a gente sabe muitas vezes como fazer. Talvez seria dedicar mais ao próximo, talvez seria dialogar mais com as pessoas necessitadas. Então, e tem vários jeitos que talvez a gente já tenha certeza que a gente desenvolveria. Mas muitas vezes a gente, mesmo sabendo que certo tipo de ação, de atividade desenvolveria em nós o amor, nós ficamos parados, inativos, sem caminhar nessa direção. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz muitas lições a esse respeito. Mas foi no livro Consolador em que eu trouxe, em primeiro lugar, uma resposta de Emmanuel nos explicando acerca do amor, que eu gostaria de iniciar então um pouco as nossas reflexões acerca do assunto. Primeiro eu tenho que achar aqui o coisinho. Muito bom que colocou o screen aqui, mas para as pessoas um pouco com a visão meio curta, não funciona mesmo com aquelas letras grandes ali, viu? Muito obrigado pelo esforço, mas não... eu vou ficar no old fashion. Vou ler lá, que não vai alcançar no microfone. Tem problema? Acho que não, né? Bom, ou alguém pode ler? Ou eu ler? Bom, acho que eu leio. Há uma gradação do amor no seio da... No seio das manifestações da natureza, visível e invisível. Essa é uma pergunta que foi feita para Emmanuel no livro Consolador. Então, o Emmanuel fala o seguinte: sem dúvida, essa gradação existe em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. O amor é a lei própria da vida, e sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da unidade universal. Então, em primeiro lugar, o Emmanuel está nos trazendo que o amor existe em uma gradação infinita, desde o amor mais rudimentar até o amor grandioso, que é dos espíritos superevoluídos, como o próprio Jesus, que é o modelo maior de amor que nós conhecemos dentro da Terra. Então, nós, aqui dentro desta sala, está numa gradação, dentro de uma escala infinita. E entre nós aqui, né, dezenas de pessoas, há uma gradação entre nós mesmos, que não varia muito de um para o outro, obviamente. Então, há uma gradação. E ele continua falando o seguinte, para completar o... para frente. Oops, sorry.
desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Na poeira cósmica, síntese da vida tem as atrações magnéticas profundas. Nos corpos simples vemos as chamadas precipitações da química. Nos reinos minerais e vegetal verificamos o problema das combinações indispensáveis. Nas expressões da vida animal observamos o amor em tudo, em gradações infinitas, da violência à ternura, nas manifestações do irracional. Emmanuel Consolador. Então, pelo que o Emmanuel nos traz, o amor, ele está interpenetrando a vida no cosmo inteiro, emanando de Deus. Não é em si uma conquista somente dos seres humanos. Não é um privilégio dos seres humanos, mais evoluídos ou não, ou dos anjos. Só que essa gradação de manifestação é que diferencia de um para o outro. Lá da poeira cósmica até nós seres humanos aqui há uma diferença muito grande, né? Que mede uma distância que a gente não pode entender. Mas que existe lá já esse amor rudimentar, que é justamente o que faz, é o combustível do desenvolvimento espiritual do ser que vai ligar a Deus. Porque Deus é o amor na sua pureza infinita. Então, o amor é justamente o ponto de ligação que nos liga a Deus, sempre. Por isso que quanto mais desenvolvido estamos na questão amorosa do amor, mais perto ou mais sentiremos a presença de Deus que se espraia pelo universo. E ele fala então aqui dos animais também que se expressa o seu amor, né? Então não é, ou seja, uma questão fictícia, de ficção, das pessoas que têm os seus animaizinhos, falam, mas como esse cachorrinho me ama, como esse patinho me ama, como esse gatinho me ama. De alguma forma, com um amor de cachorro, né? Não é um amor de gente, é um amor ainda da gradação de cachorro, da gradação de um gato, da gradação de um cavalo, é que ele está expressando ali para o seu dono, né, para o seu criador, para aquele que investe na sua educação, o amor dele. Tanto quanto o amor do ser humano está, então, impregnando aquelas criaturas. Então, a gente verifica que, com essa visão espírita do amor, eleva a nossa posição de perspectiva em relação a tudo que nos derroteia no universo, elevando em nós a necessidade de respeito à criação de Deus, aos animais, às plantas, a tudo, até mesmo a matéria, né, que é essas combinações químicas. Aí existe um elemento divino que para nós, os olhos humanos, nós não conseguimos reconhecer, mas que está lá. Precisa de nós, ou seja, entender que aí há uma manifestação de Deus, há um amor, que nós precisamos cuidar e trabalhar. As pesquisas da biologia de hoje, tantos da ciência, demonstram essas relações lá na natureza. Tem muitas pesquisas que, que demonstram, por exemplo, as relações das plantas, do vegetal, de uns com os outros. Fizeram várias pesquisas, por exemplo, Gary Schwartz, na publicação de alguns livros dele, ele fala dessas pesquisas. E tem um outro livro que é da Laine McTaggart. Esqueci o nome do livro, daqui para o final eu falo para vocês o nome do livro. Mas eles trouxeram várias pesquisas das relações que existem entre as plantas, entre o vegetal. Então, suponhamos que eu tenho um jardim, que tem várias plantas ali que cresceram um pouco juntas. E em certo momento eu decido cortar algumas daquelas plantas que estão ali naquele jardim. Há
prova suficiente demonstrando que quando eu cortar, pode ser um matinho daquele ou uma outra planta, as outras plantas na sua volta, no seu jardim, vai ter uma manifestação reativa àquele momento. Então, se eu tiver várias roseiras, por exemplo, quando eu cortar o galho de uma, a vizinha, a outra do outro canto, vai de algum modo, aqui entre aspas, sentir que uma outra planta foi atacada, foi cortada. Em que ali foi arrancada uma erva, as outras ervas, as outras plantas sentiram. Eu li recentemente na revista Times que, por exemplo, nós tomamos anestesia para alguns problemas fisiológicos, sabe, para não ter dor e tal. Aplicaram a mesma anestesia em uma planta. Ela perdeu todos os sentidos. Ela não tinha nenhuma reação ali durante o efeito anestésico naquela planta. Quando o efeito anestésico passava, ela voltava a ter todas as reações normais de uma planta. Vocês sabem o que é um polígrafo? Que é aquele que eles chamam de detector de mentira. Muitas vezes eles utilizam na polícia, no aeroporto, em alguns lugares eles utilizam para poder, até certo ponto, descobrir se a pessoa está mentindo. Ele serve também para outras coisas. Essa pesquisa, né, foi feita com as plantas. Muitas vezes, ou seja, para medir a reação de uma planta. Então esse polígrafo era ligado em uma planta. Então, se a pessoa ameaçasse somente de cortar a folha daquela planta, o polígrafo subia lá em cima. Tinha uma reação. Quando cortava, tinha uma outra reação. E se eu tiver uma planta que foi feita essa mesma pesquisa, eu cortar a planta lá na sala, a outra vai ter uma outra reação na outra sala. E se, por exemplo, na minha pia estiver cheio de germes e tal, de comida velha, etc., e jogar aquela água quente e matar todos aqueles germes, a minha planta lá na sala vai sentir ali aquela reação da morte daqueles germes, daquelas bactérias naquela pia. Foi mais além ainda dessas pesquisas. Esse senhor, ele tinha várias plantas no seu apartamento. Era um cultivador profundo das plantas. Uma dedicação, um amor àquelas plantas. E então decidiram pesquisar a relação que ele tinha com as plantas ali, uns com os outros. Então daí colocaram um polígrafo para medir a reação delas quando acontecesse alguma coisa com o dono daquelas plantas. E então o dono das plantas foi para um bar. À medida dos acontecimentos que ia tendo com o senhor, dono das plantas, em um bar, longe daquele ambiente, alguns quarteirões, a planta ia se modificando das reações em relação ao dono. Provado cientificamente que há uma reação ali de energia com o dono das plantas e a planta. E de planta para planta. Já está demonstrado cientificamente essas relações. Demonstrando, ou seja, que há uma solidariedade infinita entre tudo que existe no universo. Entre nós, as plantas. Não é simplesmente cortar uma árvore, fazer isso, fazer aquilo outro. Então, quando nós vamos descobrindo essas nuances da vida, é que nós vamos podendo também medir se a gente ama. Porque para muitas pessoas, destruir a natureza não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com amor. Mas descobrindo, né, através da ciência, e vendo essa perspectiva espiritual, a gente vai ver que destruir a natureza é um crime, não só hoje em dia nos estatutos da Terra, mas também nos estatutos de Deus. E demonstra uma falta de amor. Um não crescimento em relação às nossas relações com os seres vivos. Então, essa é uma gradação mais rudimentar, mas que se expressa que há um link entre nós e tudo mais. Então, nós não somos uns seres, ou seja, separados uns dos outros e que eu não dependo de ninguém e ninguém depende de mim. É uma colaboração, uma cadeia que existe.
O que faz desenvolver em nós o amor divino? As ações benéficas de pessoas bondosas, cujo amor nos contagia, em última instância, para os mais rebeldes, o tempo e a dor. Então, as ações benéficas nossa ou do próximo estimula, nos contagia a desenvolver também o amor, porque nós vemos o benefício bom que é amar. Dessa maneira, nós nos contagiamos, buscamos também a desenvolver em nós o amor. Em última instância, diz, o tempo e a dor. Para alguns, que talvez seria quase todos nós, é a dor que vai nos estimular a desenvolver o amor. Então, essa é uma primeira coisa. Qual o efeito da lei de amor para o homem? Ver se eu consigo ler aqui. Melhoramento moral para a raça humana e felicidade durante a vida terrestre e após esta. Os mais rebeldes também a ela se ajustarão, ainda que mais tarde, quando observarem os benefícios da prática dessa lei. Então, em primeira instância, já repite aqui o Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo. O benefício da lei de amor é que mais vai nos estimular e estimular as criaturas também a crescer. Porque nós pensamos, ainda na Terra, que é através de castigos é que nós faremos as pessoas aprenderem as leis de Deus. Mas nos parece que Emmanuel está dizendo que estas pessoas, as rebeldes, que pode ser nós, que já contaminados, contagiados por esses efeitos, estamos aqui na noite de hoje, depois de muitas encarnações. Outros mais rebeldes do que nós, na atualidade, observando as nossas ações de amor, vão se contagiar, observando os efeitos, então, modificando as suas ações, modificando para, então, se encaixarem, trabalharem e adquirirem também a lei do amor. Então, nos parece que a prática das virtudes é tudo. Nos dá a entender que é através da prática das virtudes, que está no Evangelho, que vai nos encaminhando pouco a pouco a desenvolver em nós e nos outros o amor. A gente vai fechar um pouquinho mais na frente desse assunto. Não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que lhe façam, mas deve ele também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que fizesse. Mais um pedacinho aqui. O que devemos fazer para nos ajustar à lei de amor? Como primeiro passo, tolerar os que convivem conosco, buscando perdoar quem nos ofende, auxiliando o próximo na medida de nossas possibilidades, enfim, atendendo fielmente ao chamamento de Jesus, contido no amai-vos uns aos outros. Então, ou seja, é na relação uns com os outros, é no meu fazer para você e você fazer para mim, é que nós desenvolveremos. Porque, voltando ao início, quando falamos, como eu sei, como nós sabemos que nós nos amamos? Porque, como dizem, você precisa se amar primeiro para depois amar o próximo. Mas imagine que muitas vezes a gente tem até uma ideia equivocada do que é amor. A pessoa, ao longo do tempo, ela então foca simplesmente em si. Ela tem que adquirir a saúde perfeita, as condições de financeiras melhores, de emprego. Eu tenho que cuidar de mim. Eu preciso me amar.
preciso me amar, eu não tenho que ficar preocupado mais com o outro, porque primeiro eu preciso cuidar. Está vendo? Eu estou, estou desempregado, estou desempregada, meus filhos estão passando por problema lá em casa, tem gente drogada na minha casa, tem gente isso dos meus vizinhos. Então, ou seja, será que eu preciso cuidar sempre de mim, sempre de nós, até me sentir totalmente confortável comigo, atendendo em primeiro lugar todas as minhas necessidades, para depois investir em trabalhar ao próximo? Será que é isso que é amar a si mesmo? Primeiro, se ame. Eu vejo muito essas questões com muitas pessoas muito atribuladas, porque então elas ficam paradas nas suas casas, tentando de tudo na sua redoma se sentir bem. E elas passam anos após anos sem conseguir se sentirem bem. Adriano, eu não consigo me amar ainda, eu não me amo ainda. Eu não tenho condições de atender o próximo, porque me falaram que eu preciso me amar, mas eu não me entendo. Eu estou com tanta dificuldade, tantas atribulações, tenho raiva de um, tenho raiva de outro, de não sei o quê, não consigo perdoar, então eu não me amo. Eu não tenho condição de investir no próximo. Então, ou seja, acho que a gente precisa pensar bem no que é amar nós mesmos. Porque imagine que eu digo que eu me amo. E então eu vivo para mim só. Quase só para mim. Não consigo trabalhar com as pessoas mais difíceis. Não invisto 1 ou 2 horas para ajudar o próximo. Não faço uma doação para os mais necessitados. Não dou 1 minuto de atenção. E eu digo, não, me amo, me sinto tão bem, maravilhosamente bem, me amo muito. Será que isso é amor? Será que eu estou me amando de verdade? Eu penso que é isso chamar de egoísmo. Eu estou sendo egoísta. Não estou me amando verdadeiramente. Porque imagine que todos os seres, todos os mártires que produziram história na Terra ao próximo, a natureza, a sociedade, em todos os setores, será que eles se amavam? Será que Bezerra de Menezes amava a si mesmo? Será que Irmã Dulce amava a si mesmo? Conta-se que Irmã Dulce, ela tinha um problema nas costas, né? Ela tinha então que dormir numa cama especial. Então as pessoas começaram a dar uma cama para ela, uma cadeira, não sei. Acho que é uma cadeira, certo? E ela pegava aquela cadeira e doava para outra pessoa. Outra pessoa pegava e doava a cadeira para ela, ela passava para diante. Passava para diante. E a cadeira não ficava para ela. Não ficava para ela. Porque ela passava para diante. Ela estava pensando primeiro, próximo. Que talvez a dificuldade seria até menor do que a dela. As dores seriam menor do que a dela. Será que ela se amava? Porque a gente está falando assim, eu tenho que me amar primeiro para depois amar o próximo. Será que ela estava se amando, esquecendo de si e doando as cadeiras para o próximo? Será que os espíritos superiores que se entregaram ao sacrifício completo para ajudar o próximo, esquecendo completamente as suas vidas, as suas, ou seja, vontades para eles mesmos, para ajudar o próximo, se amavam? Obviamente que se amavam. Será que Jesus se amava a si mesmo? Porque Jesus entregou a própria vida ao próximo. Certo? E parece que é, né, a gente tem certeza que é, aliás, que Jesus é o maior exemplo de amor, de alto amor e de amor à humanidade. Tudo indica, através das reflexões, que a medida do alto amor é a medida do meu amor ao próximo. Quanto mais as pessoas receberem de mim benefícios em forma de caridade, em forma de qualquer tipo de caridade, de palavras boas, de sorrisos, de doações financeiras, de tempo, de conselhos, de tudo, quanto mais significa que eu estou me amando,
Porque a vara de medida é o próximo. É o próximo que vai dizer para mim que eu estou me amando. Porque se eu atravessar uma vida inteira e ninguém receber benefício de mim, eu não posso dizer que me amo. De maneira nenhuma. Porque eu vivi só para mim, isso chama o quê? Pelo que a gente vê, a definição é puro e simples egoísmo. Quanto menos a pessoa é egoísta, mais ela se dedica a trabalhar em forma do próximo. E como eu vou desenvolver na minha intimidade valores que faz com que o amor se espraie? Porque a pessoa que se ama, ela tem paciência, ela tem tolerância, ela tem compaixão, ela perdoa, ela entende, ela é humilde. E como eu estarei adquirindo tudo isso se eu não estou trabalhando uns com os outros? Se eu não estou numa comunidade, se eu não estou num trabalho. Então, ou seja, não há como o amor se desenvolver se nós não estivermos em relação uns com os outros, até que todas essas virtudes possam se desenvolver. Porque essas virtudes é a manifestação do amor. A cada momento que nós estamos sendo humildes, pacientes, é uma manifestação do amor. A cada momento que eu sou caridoso com uma pessoa, é uma manifestação do amor. O momento que eu faço uma prece para alguém, é a manifestação do amor. E isso demonstra que eu me amo. Porque se eu estou trazendo para o próximo, significa que de onde pode sair? Obviamente que de mim, entre aspas, porque vem de Deus. Vem do universo, que está colaborando comigo, corroborando comigo para essa manifestação. Porque, como diz o ditado popular, nós não podemos dar aquilo que não temos. Se eu estou dando, é porque eu tenho. Então não há como eu dizer também, passando a vida inteira fazendo boas ações em todos os seus aspectos, e dizer que eu não me amo. Ah, Adriano, eu não me amo, sabe por quê? Porque eu fico sempre ajudando o próximo. Eu fico sempre trabalhando em benefício das pessoas e esqueço de mim. Eu conheço pessoas que são muito dedicadas, muito caridosas. E daí as pessoas, não, você tem que se amar, você tem que deixar isso de lado. Sabe? Para de ajudar as pessoas e foca em você. Obviamente que nós estamos falando aqui muitas vezes de mascaramento de ajudar pessoas. Porque há pessoas que se fogem de si mesmo através de algumas ações ao próximo e a si mesmo. Nós estamos falando de dedicação genuína ao próximo de coração. Não para se mostrarem para a sociedade, para a comunidade, não sei para quem, etc. Que não deixa de ser um desenvolvimento que a pessoa achou, uma avenida que ela achou que talvez vai voltar mais tarde a fazer com que ela desenvolva o amor. Então, ou seja, as pessoas as que mais se amam são as que mais se dedicam. Então nós precisamos de trabalho, de disciplina. Tem uma pesquisa muito interessante que saiu na revista Scientific American, que fala da compaixão e fala de outros aspectos da espiritualidade e a ciência. Esse artigo em especial fala da disciplina, fala do autocontrole. Então deixa a gente fazer uma reflexão sobre o autocontrole e a disciplina, que nos ajudará muito a trabalhar vários aspectos da nossa vida. Suponhamos que nós estamos passando por algum tipo de vício. Suponhamos que a pessoa fume. Então tem uma pessoa, vamos pegar duas pessoas aqui para comparação, para a gente entender um pouco essa questão, que é justamente o que eles citam na pesquisa. Deixa eu só ver meu horário aqui, porque eu vou falando muito e não vejo o tempo passar. Então tem essas duas pessoas, uma que é disciplinada, autocontrole, muito bem, autocontrole, aquela pessoa, bem, e tem aquela outra
que não é disciplinada em nada, não tem autocontrole. E todas as duas fumam bastante. Ou vocês podem imaginar aí outro vício. A fofoca. Talvez seja a fofoca. E todas duas se decidem a parar com o vício. Então elas fazem lá o seu pacto. Vamos parar com o vício. Eu pergunto para vocês, qual das duas pessoas, qual das duas vai ter mais sucesso em parar de fumar? Hã? Quem fala que é disciplinado, levanta a mão. E quem fala que não é disciplinada, acho que foi a maioria, fala que é disciplinada, vai parar de fumar. Bem, sinto informar para vocês que não é bem a verdade. Não é bem a verdade. Mas eu tenho que dizer que a notícia boa e uma ruim. A boa é que a disciplina, ela exige para fazer tudo, inclusive para fazer as coisas ruins. Porque para ter vício, precisa de disciplina. Por exemplo, vamos pegar a pessoa que fuma ou que fofoca. Então, elas trabalham numa empresa que é super rígida. Super rígida. Então, ela não pode fumar no corredor, no banheiro, e ela tem que sair lá fora para fumar. Ou para fofocar lá naquele cantinho. Então, assim, uma vigilância muito grande. A pessoa que não tem disciplina, não tem autocontrole, ela não vai conseguir encaixar nessas. Então, ela não vai ter que medir o horário naqueles 2 minutinhos que o chefe estiver fora, que eu vou lá fora. Vai dar tempo certinho. A pessoa disciplinada, ela consegue controlar certinho. O impulso interno dela é muito grande. Ela vai achar um meio perfeito que ela vai lá no canto fofocar. O chefe não vai ver, a câmera não vai ver, nem nada vai ver. É a pessoa disciplinada. Só que a pessoa indisciplinada, ela não vai conseguir fazer esse movimento. Só que depois, né, com algum passar do tempo, a pessoa indisciplinada vai observando, vai aprendendo. Até que fala, olha, sempre vai lá naquele horário. Então, ela, mais tarde, obviamente, né, depois de algum tempo, ela vai aprender também a dar asa ao seu vício. Ou seja, o que a pesquisa demonstra? Demonstra que para as coisas ruins, para o vício, precisa de muita disciplina. Precisa de muita disciplina. Então, para eu fumar, eu preciso de disciplina, principalmente na atualidade. Para eu fofocar num ambiente um pouco mais controlado, eu preciso de disciplina. Eu preciso de autocontrole. Então, o autocontrole e a disciplina está em tudo, está relacionado com tudo. Essa pesquisa demonstra que muitos vícios físicos, como o cigarro, como a droga, porque muitas vezes a gente fala, a ciência da médica fala, não, a pessoa já foi em si, o corpo está contaminado, está dependente, é uma questão fisiológica que agora a pessoa não consegue. Essa pesquisa conseguiu demonstrar que através do autocontrole ela pode sobrepor a tendência, ou seja, a adicção do corpo físico, que não é bem essa questão, o corpo que está mandando, é porque o espírito, porque eu não estou tendo autocontrole, não estou aprendendo autocontrole e disciplina, porque quando eu quiser ir aplicar, vai funcionar. Então, na aquisição destas virtudes do amor, o que a gente precisa ter? Autocontrole. Porque se a gente precisa de autocontrole para tudo, por que não aplicar o autocontrole? Por que não aplicar a disciplina também nas coisas boas? Com o tempo, vai ficando, então, segunda natureza, como dizem. Quais as características do homem que ama no sentido profundo desse termo? Obrigado. Deixa eu ver aqui.
O homem que ama verdadeiramente se destaca por ser leal, probo, consciencioso, por fazer aos outros o que gostaria que esses lhe fizessem, por procurar suavizar as dores de seus irmãos e considerar como sua a grande família humana. De novo aqui os Espíritos estão falando do próximo. Gostaria de fazer ao próximo, né? Fazer ao próximo que eu gostaria de fazer primeiro. Não é gostaria de fazer a mim primeiro para depois fazer para o próximo. É interessante, né? Porque nós estamos sempre falando em nós primeiros, porque nessa questão do alto amor, que é verdadeiro, precisamos se amar muito. Mas a gente ficar esquecido do próximo, por isso que Jesus, entendendo os nossos desvios, falou amar o próximo como a si mesmo, colocando o próximo primeiro, entre aspas, obviamente. Porque nós, obviamente, que só vamos amar o próximo, só vamos dar para o próximo quando tiver da nossa intimidade, mas não é ficar paradinho esperando. Então, ou seja, as características do homem que ama, do amor, ou seja, é ser leal, probo, honesto, consciencioso. Quando existe a deslealdade, quando existe, ou seja, a falsidade, são sinais fortíssimos de falta de alto amor. Ninguém pode ser desleal e se amar a si mesmo. Pelo menos num sentido mais profundo. E nem ao próximo. Então são características que a gente vai se colocando de algum ponto e a gente vai se autoconhecer. Não há coração tão endurecido que não ceda a seu malgrado ao influxo do amor verdadeiro. Não há coração endurecido que consiga resistir ao amor. Essa é a grande verdade. Se nós não conseguimos convencer muitas pessoas, é uma medida que a gente vai utilizar, que a gente não tem esse amor tão profundo. A gente pode ter muitas palavras bonitas, mandar muitos videozinhos bonitos pela internet e tudo, mas a gente vai mesmo ter a medida profunda do alto amor na medida que as pessoas vão se transformando. Na reunião mediúnica, a gente tem é a experiência perfeita de amar ao próximo, porque vem espíritos muito endurecidos para serem trabalhados. E eu confesso para vocês que muitos espíritos pegam muito tempo, muita paciência, muita tolerância. Então tem uma experiência pessoal. Tinha esse espírito que vinha na nossa reunião já várias e várias semanas. Muito petulante, muito endurecido, e que eu já estava ficando já muito impaciente com ele. Então, numa das últimas reuniões, na penúltima reunião, ele falou um tanto de desaforo e tal. E me pareceu muito endurecido, e a má paciência também foi a última. Eu disse pro pessoal, ó, gente, esse espírito é a última vez que ele vem no centro para dar comunicação. Eu desisto desse espírito porque não dá, eu já... Deixa ele seguir o caminho dele, vamos procurar outro povo para trabalhar, porque isso aí... Não dá, já esgotei todo o amor que eu tinha. Mas daí eu fui para casa e comecei a fazer oração. Falei, não posso desistir, gente do céu. Mas como é que eu vou fazer? Porque eu não tenho, eu já dei de tudo para esse espírito. Não tem mais nada para dar para esse espírito desencarnado para ver se ele muda. Então eu pensei, poxa, mas se eu não tenho, tem alguém que tem, né? Vamos chamar alguém que possa ter alguma coisa. Então eu comecei a fazer a prece para o Dr. Bezerra de Menezes. Falei, olha, eu respeito muitos espíritos, pensei que eles são muito ocupados, mas sim, sei lá, né, por um acaso ele tá achando um minutinho para poder dar uma ajudinha, eu sei que ele ama muito e tal. Aí toda noite eu fazia aquela prece fervorosa. Acordava no dia cedo, foi a semana mais disciplinada que eu tive de oração. E fui contagiando da oração, contagiando com oração e tudo. E chegou o dia da danada da reunião. Eu falei, falei pro médico, pode deixar o espírito falar.
Eu vou deixar para lá, que a gente hoje está preparado para ele. Fiquei segurando. Então o Espírito se manifestou. E então o Espírito começou com aquela mesma retórica de sempre, né? Com aquelas palavras endurecidas e tudo. Então eu comecei a fazer uma prece muito profunda e senti a presença do Dr. Bezerra de Menezes na nossa reunião. Então a prece foi... Eu não disse nada para o Espírito em termos de doutrinação, explicando o que é Espiritismo, reencarnação e tal, toda essa doutrinação que a gente utiliza através das palavras. Simplesmente foi uma oração inspirada pelo Dr. Bezerra de Menezes, que poderia estar presente ou afastado, mas estava ligado através da mente. Só sei que, para o final da oração, a vibração levantou tão alto que o Espírito, então, começou a chorar, profundamente emocionado, e naquela noite ele desistiu de todos os seus planos negativos e se entregou à espiritualidade para essa transformação. Eu falei, nossa, que o amor não faz? Eu fiquei aqui 2 meses, olha, trabalhando, falando para esse espírito. Veio o doutor Bezerra de Menezes, que talvez nem estava ali, talvez estava ligado através com a gente de outro lugar do espaço ou da planeta Terra, e resolveu a situação com 1 horinha, com 10 minutos. Por quê? Porque o doutor Bezerra de Menezes tinha um amor profundo. O Adriano só tinha conversa. Só tinha, ou seja, as explicações. Porque volta no que aquela senhora me perguntou no início, ou seja, que eu falei no início. O que você tem para me dar? Porque normalmente, principalmente nos atendimentos fraternos, nas conversas com os semelhantes, e nós que muitas vezes conhecemos o Espiritismo, a gente fala assim, olha, pega o livro X, do irmão X, tem umas histórias de Jesus fantásticas, lê aquela passagem. Você sabe que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo tal, um item tal que você pode ler. Você sabe que você também pode fazer o Evangelho lá. Você sabe que a prece ajuda verdadeiramente. Então a gente vai trazendo uma relação infinita para as pessoas, o que ela pode fazer para se ajudar. Porque a gente sabe dessa lista. A gente estudou o que faz mais efeito, o que poderia fazer efeito para a pessoa. Raramente a gente fala assim, olha, alguma coisa de nós. Porque em si a pessoa, eu estou dando, é claro, valiosos conselhos, né, para a pessoa. Mas é ela que vai ter que fazer. Em todos os conselhos, ela que vai ter que ler, ela que vai ter que buscar os livros. Está tudo no Espiritismo. O Espiritismo que vai fazer para ela e ela que vai fazer. E o que eu vou fazer para ela? De mim mesmo. Porque o livro não é meu, a mensagem não é minha. É do Dr. Bezerra, é do Emmanuel, é do Divaldo, é desses mentores. As mensagens são minhas, o Espiritismo não é meu. Eu estou falando para a pessoa buscar o Espiritismo. E eu, o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer para ela além disso? Né? Foi isso que estoque na minha intimidade. Aí, naquele momento, passou pela minha cabeça, falei, o que eu posso fazer para aquela senhora? E ela ficou esperando. E eu não fiquei assim. Aí lembrei de uma passagem do Evangelho, que tem Pedro e Tiago, Jesus já tinha passado para o mundo espiritual, eles estão entrando em Jerusalém. E entrando em Jerusalém, tinha lá uma pessoa, né, um mendigo, com problemas, né, acho que paraplégico, pedindo esmola. Um pedinte doente pedindo esmola. Eles aproximaram e esse, né, paraplégico, esse doente, levantou as mãos em súplicas pedindo uma ajuda, uma esmola para Pedro e para Tiago. E Pedro e Tiago levou a mão aos bolsos e não tinha nenhuma moeda. Pobre de maré. E daí, um olhou para o outro e pegou o cego, né? Não era cego, nem paraplégico. Bom, ele era doente, não sei. Levantou-o e abraçou fortemente e falou para ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Naquele mesmo instante, aquele doente, o cego ou paraplégico, ficou curado e saiu com alegria.
Então eu falei para aquela senhora que passou pela minha cabeça, foi 30 segundos, gente, a mente é muito rápido. Eu falei, olha, a única coisa que eu posso dar para a senhora, porque eu pensei, eu vou falar para ela ler o livro dos Espíritos e tal, tudo isso que eu falei para vocês, mas ela pediu de mim, né? Isso não é meu, é do Espiritismo. Eu falei, eu posso dar um abraço na senhora. A única coisa que eu posso dar para a senhora é um abraço. E não dei muito tempo para ela. Abri os braços para ela, ela ficou meio assim, meio assim. Ela falou, ok. Tá bom, você é americana, hein? Vocês falam, se fosse brasileira, né? O brasileiro gosta mais dos abraços, né? Abraço pra cá, abraço pra lá. Mas os americanos é meio assim distante. Ela deu aquele abraço americano, né? Distante, assim, mas foi aquele abraço. Ela falou, thank you. Pegou a porta e saiu. E eu fiquei observando ela, falou, foi embora. Eu falei, nossa, não é que Deus é Deus mesmo? Porque o Adriano só pôde dar um abracinho nessa senhora e olhar que ela estava e nem sentiu nada. Mas Deus está cuidando desse espírito já de bilhões e bilhões de anos. Ela está saindo daqui agora, ela vai ser cuidada por Deus do mesmo jeito que ela entrou. Não é porque ela está passando por essas tragédias morais, etc., que ela está abandonada, que Deus não está protegendo, está amando ela. Naquele momento eu falei, nossa, eu reconheci a minha própria pequenez e reconheci a grandeza imensa de Deus. Pensei que aquela senhora nunca mais voltava no centro, mas ela voltou. Não sei se foi por causa do abraço, mas ela voltou. Algumas vezes. Mas desde então, eu comecei a pensar também nessa questão de que nós podemos oferecer ao próximo. Claro que aconselhar, ajudar nos esclarecimentos é alguma coisa de nós que estamos oferecendo. Sem dúvida nenhuma, a gente não está aqui fazendo uma propaganda contrária a esse tipo de ajuda. Mas muitas vezes a gente precisa mais do que aconselhar. Precisa muitas vezes abraçar, chorar junto, vibrar com amor, entender, perdoar. Que fazer diante do mal que tenta impedir nosso esforço renovador? Perseverar no bem, já que temos a compreensão da justiça e da bondade de Deus dentro de cada um de nós. Que nós, ou seja, diante das calamidades da terra, principalmente as calamidades morais, das guerras de extermínio, políticas, etc., religiosas, que causa tragédia, nós, com a maldade à nossa volta, a gente fica pensando que não tem mesmo solução ou possibilidade de desenvolver em nós o amor. Mas é preciso avante, trabalhar, marcharmos com firmeza, porque é através dessas atividades, através desse exercício que nós iremos verdadeiramente sublimar em nós o amor. Tem uma história dessa senhora que eu gostaria de finalizar no dia de hoje, que é justamente diante da maldade, trabalhar mesmo assim, perseverar mesmo assim, e tudo então se desenvolverá em nós. Essa senhora, uma senhora que viveu no século XIX, né? século XIX, 1800 e alguma coisa, século XVIII, certo? Ai, não, 19, sempre confundo. Bem, o marido dela, dono de vastas terras e de dezenas e dezenas de escravos. Uma senhora de coração muito generoso, sempre cuidando daquelas criaturas que nem alma diziam possuir. Eram tratadas pior do que os animais, os burros, os cachorros, os cavalos, as vacas e os bois eram melhores tratados, mais carinhos recebia do que aquelas pobres criaturas, seres humanos como nós, mas de cor diferente. Ela não via nessas criaturas o que o marido dela via, porque o marido dela via naquelas criaturas piores, animalhas de carga. E então maltratava sempre. Colocava no mourão, cortava no chicote. Mandava o pai do mato buscar os fujões, queimar as vistas, queimar as mãos, queimar as línguas com brasas. E ela estava sempre ali, amando aquelas criaturas, mas também amando o seu esposo do coração endurecido, fundido ainda na maldade, trabalhando contra si e contra o próximo,
O seu marido não gostava, detestava as suas atitudes, detestava as suas manifestações de amor. Tá acabando, tá bom? Deu. Tem mais um minuto. Então, soava sempre o alarme da maldade no Senhor. Toda vez que ela fazia uma ação de amor, mas ela continuava perseverando. Ele, uma vez, ameaçou ela que, se ela continuasse a ajudar, como ela havia ajudado todas aquelas criaturas que não merecia, ameaçando de morte. E também o seu filho, que sempre iria, nos seus horários de folga, ouvir a gaita de um outro senhor escravo que a tocava com maestria. O senhor não gostava disso também. Então, certa feita, esse senhor foi viajar para as terras distantes e deixou o encargo dela e de seu filho o cuidado da fazenda. Foi um prato muito cheio para que ela pudesse ainda devotar mais os semelhantes, aquelas criaturas tão esquecidas da piedade, do amor, daquelas pessoas que se diziam ter, mas que não tinha nada. Aquela que dizia não ter nada tinha muito a dar. Mas houve uma briga, uma guerra entre fazendas. E uma briga muito grande aconteceu em que várias criaturas, vários escravos se degladiavam na guerra e vários perderam a vida. Dizem que ela ali carinhosamente iria colocar no seu colo aquelas criaturas recebendo o seu último adeus no seu momento de morte, oferecendo seu amor para os adversários da sua fazenda e para aqueles que também trabalhavam na sua fazenda, não fazendo distinções de nenhum deles, que eram inimigos ou não, simplesmente dedicava o amor à criatura. Quando seu esposo voltou de viagem e ficou sabendo das façanhas do amor da sua senhora, cumpriu a sua promessa de assassiná-la. Naquele momento de loucura, assassinou a sua esposa no sangue quente. Partiu para a espiritualidade essa senhora, de muito amor deixando para trás, por muito amar, fora sacrificada. Mas ela somente perdeu o corpo, não perdeu a capacidade de amar. Continuou na espiritualidade, trabalhando e trabalhando para os escravos e também para o seu senhor, para o seu esposo. E mais ou menos 150 anos se passaram desta época. E num dia de reunião mediúnica, esse senhor foi trazido à comunicação. E pela sua surpresa, lá estava a sua esposa, ajoelhada a seus pés, pedindo a sua mudança de atitude. Naquele dia, aquele senhor se arrependeu de todos os seus, entre aspas, pecados e maldades, e caiu nos braços daquela que verdadeiramente amava. Ela continuou 150 anos de dedicação, depois de ser assassinada pelo seu próprio senhor. E mais ainda os seus escravos, revoltados pela traição, pela maldade muitas vezes, que não conseguiram perdoar, ela se tornou a missionária daquela família toda, porque amava, porque marchava, não se deteve diante da maldade, não se deteve diante da briga, diante das ameaças, se sacrificou para o próximo, dizendo para todos nós que este é um modelo de alto amor. Muito obrigado.